Fala, motociclistas do YouTube, beleza? Diego Rodrigues na área novamente. E se você quer ir até a Bolívia de moto ou passar pela Bolívia com direção ao Peru, Machu Picchu ou algum outro destino, você tem que assistir esse vídeo até o final. Então, você que quer ir até a Bolívia, passar pela Bolívia de moto, eu vou dar algumas dicas aqui do que você precisa saber para motocar na Bolívia. Primeira coisa, fronteira. Eu vou falar aqui sobre a fronteira que eu passei. Pode ser que você passe por outra fronteira e a informação seja diferente, eles trabalham de uma maneira diferente, mas enfim. No meu caso, eu passei ali na fronteira de Corumbá, Mato Grosso do Sul, com Porto Quijarro, na Bolívia. Primeira coisa que você precisa fazer os trâmites pessoais, né? O pessoa física. Você precisa dar saída no Brasil, passar pelo guichê da Polícia Federal do Brasil para dar saída do Brasil, e depois você precisa dar entrada na Bolívia, como pessoa física, né? Informar que você está entrando na Bolívia. Primeira coisa que você precisa saber: a aduana fica aberta de 8 da manhã, né, às 18 horas, de domingo a domingo, todos os dias da semana. O horário é de 8 às 18. Então a primeira coisa que você vai fazer é ir ao guichê da Polícia Federal do Brasil e dar saída no Brasil. Você pode apresentar o seu passaporte ou o seu RG, a sua identidade, né? Você não precisa necessariamente ter um passaporte para sair do Brasil e ir até a Bolívia. Você, apenas com a sua identidade, você pode fazer esse trâmite. Porém, a sua identidade ela tem que estar atualizada. Ela tem que ser uma identidade que tem uma foto parecida como você está hoje em dia, né? Você não pode ter uma foto de criança lá na identidade e você já tem 40 anos de idade. Então você precisa ter uma identidade atualizada, senão você pode ter problemas aí na hora de fazer esses trâmites. Depois que você deu a saída do Brasil, eles vão te dar um papel carimbado da Polícia Federal autorizando você a sair do Brasil. E aí você vai para o lado boliviano e dá a entrada na pessoa física, né, na Bolívia. Você vai pegar esse documento de saída do Brasil e a sua identidade ou passaporte e vai apresentar lá. Vai dar a entrada, eles vão te dar um documento autorizando você a entrar na Bolívia. E provavelmente vai te perguntar quantos dias, qual é o teu destino, quantos dias você vai ficar na Bolívia. Geralmente eles dão um prazo de 30 dias para você permanecer, né? Uma autorização, um permisso para você estar na Bolívia. Tem uma validade ali, eles vão carimbar. Você tem que carregar esse documento aonde quer que você esteja na Bolívia. Você tem que ter esse documento para comprovar que você está autorizado, né? Você entrou legalmente na Bolívia, para você não ter problema com a justiça e com a polícia boliviana. Ok, feito isso, você precisa fazer os trâmites do teu veículo. Você precisa dar a entrada na Bolívia do teu veículo. Você vai procurar o guichê lá da aduana que faz esses trâmites. Você vai precisar apresentar essa autorização de pessoa física de estar entrando na Bolívia, né? E você vai precisar dos documentos para fazer esse trâmite. Eu vou colocar aqui os documentos necessários que você precisa para você fazer esse trâmite, e você precisa tirar algumas cópias também de alguns documentos. Basicamente, o que você vai precisar é o seu passaporte com o carimbo de entrada, autorizando você a entrar na Bolívia, ou a identidade e esse papelzinho que você tem de permissão para estar na Bolívia. Você vai precisar também do documento da moto e da CNH. Então você vai precisar de cópias desses documentos. O passaporte e o carimbo autorizando você a entrar na Bolívia, ou o seu RG e esse papel, esse permisso de entrada aí na Bolívia. Documento da moto e CNH, tá? Ah, Diego, não vai ser ruim de levar essas cópias, vai amassar, pode molhar no caminho, enfim. Não se preocupe com isso. De frente para a aduana da Bolívia, ali em Porto Quijarro, você atravessa a rua, tem um comércio local ali, tem várias opções de lugares para você fazer cópia. E você pode pagar em reais, pode pagar em boliviano, enfim. Isso aí não vai ser um problema para você nessa fronteira que eu estou falando.
Terceiro ponto, ali mesmo em Porto Quidiao, você vai estar na fronteira ali, fez os trâmites. Recomendo você fazer o câmbio ali, né? Fazer o câmbio local, trocar os seus reais por bolivianos, pesos bolivianos, né? Eles costumam falar só bolivianos, ou os seus dólares, se você tiver com dólares, por bolivianos. A Bolívia é um país bem ultrapassado, as coisas lá são bem atrasadas, então na maioria dos lugares eles não vão aceitar reais, talvez aceite dólares, mas talvez nem isso aceitem. Então eles não vão aceitar reais, eles só vão aceitar bolivianos. E em muitos lugares você não vai ser aceito também cartão de crédito, né? Você vai passar por muitos lugares que você vai ver que não tem nada de moderno, pelo contrário, lugares bem atrasados. Então recomendo que você faça o câmbio ali, troque o seu papel moeda ali por bolivianos para você não ter problemas. Outra coisa que eu também recomendo que você faça é comprar um chip boliviano e já botar crédito ali em Porto Quidiao mesmo, próximo à fronteira. Você consegue fazer isso, né? Tem um comércio local ali, você compra chip, você faz recarga, né? Você pode precisar aí usar a internet, enfim, se comunicar com alguém, e você consegue fazer ligação local e usar a internet ali com o seu chip boliviano. Então recomendo que você já resolva tudo isso ali mesmo em Porto Quidiao, na fronteira. No meu caso, eu cheguei na fronteira de Corumbá ali em 6 horas em ponto, né? Não consegui, quando eu parei para me identificar na Polícia Federal do Brasil, tinha acabado de fechar a porta, então não consegui. Graças a Deus que eu não consegui, porque eu ia pegar aí uma estrada à noite, não ia ter muito lugar para parar, enfim. Para mim foi melhor parar ali. Eu pernoitei em Corumbá. Corumbá tem bastante opção de lugares para você pernoitar, e no outro dia seguir viagem. No outro dia eu ia bem cedo, a minha intenção era chegar antes das 8 na fronteira para poder me identificar o mais rápido possível e seguir viagem. Porém, de manhã, tomando café na pousada que eu fiquei, a funcionária da pousada falou: não, é tranquilo, você não precisa chegar tão cedo lá não. Os dias que lotam mais geralmente é final de semana, sexta-feira, então você pode ir tranquilo que não vai estar cheio não. Pois bem, como eu já disse aí para vocês, eu fui tranquilo, né? Cheguei um pouquinho mais tarde, tomei um café com calma, cheguei um pouquinho mais tarde na fronteira e dei um azar de pegar aí um ônibus de viagem, um ônibus de excursão brasileiro, e tinha muita gente na minha frente, demorou demais. Eu perdi muito tempo para fazer esse trâmite. A minha sorte é que eu fiz o trâmite, né, e consegui chegar para dar entrada na Bolívia antes dessa excursão, porque até esse pessoal todo entrar no ônibus e o ônibus avançar e parar lá do outro lado para fazer o trâmite, eu consegui chegar antes desse pessoal para dar entrada na Bolívia. E aí consegui acelerar um pouco. Se eu chegasse lá depois deles, eu ia demorar muito mais tempo para fazer o trâmite, porque era muita gente no ônibus. Seguindo em frente ali na estrada, depois de Porto Quidiao, você pegando a Ruta 4, vão existir alguns pontos de fiscalização da polícia, como se fosse uma polícia rodoviária federal no Brasil. Você tem que parar nesses pontos, em todos os pontos policiais você tem que parar. Geralmente só tem uma cabinezinha policial no canto da estrada, uma cabinezinha de fibra ali, né? Não tem uma estrutura, uma sinalização muito grande. Geralmente eles passam uma corda, eles esticam uma corda na estrada para parar o trânsito quando eles querem que pare, né? Para controlar ali o fluxo do trânsito. Então você tem que parar nesses pontos de fiscalização, descer, mostrar o seu permisso lá do veículo, eles vão conferir. Atrás eles vão dar um carimbo importante, vocês têm que ter esse carimbo em todos os pontos que vocês passam. Eu vou deixar aqui um card de um vídeo meu que fala sobre um problema que eu tive em relação a esses carimbos e fui subornado aí na estrada na Bolívia. Recomendo que vocês vejam também, assistam esse vídeo. Então o meu planejamento, como eu pernoitei em Corumbá, seria ir de Corumbá até Santa Cruz de la Sierra num dia só.
Então são 660 quilômetros de distância, porém eu não consegui fazer, aí não foi possível chegar até Santa Cruz porque começou a escurecer e eu falei, pô, vou parar, porque, como eu já disse, eu não gosto de pilotar à noite, então eu preferi parar e faltavam aproximadamente 160 quilômetros para chegar em Santa Cruz de la Sierra, mas resolvi parar. Ainda no início da Ruta 4, logo assim que sai de Porto Quidiaro, você tem que ter muito cuidado, porque tem muitos animais na estrada, muito gado. Ali, aquela região, eles têm uma cultura de criar o gado solto. Não tem quase nada na estrada ali, é só fazenda de um lado e de outro. E as fazendas, elas não são cercadas, não tem cerca. Então, o gado atravessa a estrada de um lado para o outro. Alguns são até amarrados, mas eles conseguem, a corda consegue esticar e consegue ir até o meio da estrada. Então, tem que ter muito cuidado. Mais um motivo aí para... pelo menos nessa região, evitar de circular à noite, porque realmente é perigoso. Teve um trecho que eu tive que diminuir, porque tinha uma vaca parada no meio da estrada, eu tive que diminuir para ver o que ela ia fazer, se ela ia ficar parada, se ela ia andar e evitar um acidente ali. Então tem que ter muito cuidado aí nesse início, logo assim que sai de Porto Quidiaro na Ruta 4 ali. Eu tive a sorte de ser avisado no comércio local lá em Porto Quidiaro, quando eu estava comprando chip lá pro celular, um rapaz me avisou isso aí, mas pode ser que você passe por lá e ninguém te fala, então estou deixando essa dica aqui importante, importante aí para sua viagem. Então, seguindo em frente na Ruta 4 em direção a Santa Cruz de la Sierra, tem um trecho após São José de Chiquitos, entre São José de Chiquitos até Santa Cruz de la Sierra, é um trecho de pouca infraestrutura, tá? Só tem alguns poucos lugarejos, muito difícil encontrar um lugar para pernoitar, então a dica que eu deixo aí, se não for pernoitar em São José de Chiquitos, que vá direto até Santa Cruz de la Sierra. Então você se programa, de São José de Chiquitos até Santa Cruz de la Sierra são 280 quilômetros. Então eu recomendo que você se programe ou para ficar em São José de Chiquitos, ou se você tiver tempo ainda para pilotar, estiver tranquilo, estiver descansado, você vai até Santa Cruz de la Sierra, porque realmente não tem muitos lugares para você parar. Eu consegui parar após São José, eu parei num lugarejo e nesse primeiro lugarejo que eu parei não tinha lugar para ficar, tá? Eu parei, tinha um comércio assim local, um mercadinho, entrei, perguntei se tinha alguma pousada, algum hotel para ficar, não tinha, e fui informado que mais à frente teria um. E eu segui mais à frente, consegui achar esse próximo lugarejo aí e achei um lugar para ficar. E realmente só tinha esse lugar para ficar. Era um lugar que tinha até um letreiro lá grande assim, escrito alojamento. E bem simples, tá? Uma suítezinha lá, não tem ar-condicionado, não tem café da manhã, não tem nada. É só para você pernoitar mesmo. Então assim, eu recomendo que você ou fique em São José de Chiquitos, que é uma cidade pequena, mas não é um lugarejo, é uma cidade mesmo, tem uma infraestrutura melhor. Ou você vai até Santa Cruz de la Sierra, que é a primeira grande cidade ali nesse caminho ali na Ruta 4, para quem vem de Corumbá para Bolívia. Depois de Santa Cruz de la Sierra, seguindo em frente ainda na Ruta 4, a próxima grande cidade é Cochabamba. Então eu tive que parar em Santa Cruz de la Sierra. Eu fiquei lá em Santa Cruz de la Sierra porque eu tive problemas na roda da minha moto e eu precisei passar o dia lá para consertar minha moto e pernoitar lá. No dia seguinte eu fui de Santa Cruz de la Sierra até Cochabamba. Esse caminho é um caminho muito complicado, tá? A estrada é muito ruim, muito esburacada, é serra, muitos trechos com obra, não tem sinalização, tá? Então assim, é um trecho que passar a noite é muito complicado, porque você vai passar em trechos que não tem sinalização nenhuma, você não sabe onde é mão, onde é contramão, passa ônibus, passa carreta, tem muita neblina, tá? Eu vou colocar alguns trechos aí que eu filmei quando eu passei. Tem um lugar que vai ter na filmagem aí que tem uma placa de velocidade máxima de 10 km por hora, para vocês terem noção.
Então assim, se programe para fazer esse trecho Santa Cruz de la Sierra até Cochabamba, se programem bem. Se você for fazer o cálculo aí, jogar no Google Maps, você vai ver que o cálculo de tempo é muito alto para a distância que é, tá? De Santa Cruz de la Sierra até Cochabamba dá 480 km, se você jogar aí no Google Maps, e dá 9 horas de viagem. Um trecho desse de 480 km numa estrada linha reta e tal, uma estrada boa, daria em torno aí de umas 6 horas, para você ter noção. Então a estrada é bem ruim, eu recomendo que você se programe bem para fazer, faz com calma, não tenha pressa, a estrada é muito ruim, não vai dar para correr, vai ser um trecho bem lento mesmo, de paciência. Então se programe para não rodar muito nesse dia, porque não vai conseguir. A cidade de Cochabamba, dentre as cidades que eu passei, é a melhor de todas que eu achei. Que tem mais infraestrutura, mais modernizada. Lá você consegue ficar em hotéis bons, se você quiser. Você tem hotel bom para você ficar. Eu fiquei num hotel muito bom, chamado Viaggiatori. Tem muitas opções para você comer, restaurantes, pizzarias, enfim. Aceitam cartão nesses lugares aí. É uma cidade bem legal, bem modernizada. Eu gostei bastante, muito diferente das outras cidades que você passa aí na Bolívia. Seguindo em frente, depois de Cochabamba, o próximo destino seria La Paz, né? Eu iria de Cochabamba até La Paz, daí uns 380 quilômetros. Você pega um trecho lento também, de muita serra, de altitude. Então assim, se você for ver o cálculo também vai dar um cálculo de tempo acima da média ali, justamente porque tem muitas curvas, tem muita serra. É importante, você vai pegar altitude, tá? E vai pegar alguns lugares meio desertos e com poucos lugarejos. Então se programem bem aí, levem alimentos aí, se for o caso, se bater uma fome para você fazer um lanche aí, se não tiver um lugar para você comprar. E então se programe, muito frio. Eu passei por lá em setembro de 2019, tá? Mesmo assim estava muito frio, bem complicado mesmo. A minha moto, a Teneré, ela tem aquela proteção ali na frente ali do punho ali, mas mesmo assim o vento que bate dói a mão, cara, dói a mão, tá? A roupa foi tranquilo, não senti frio no corpo, mas na mão realmente incomoda bastante ali para você pilotar. Se você tem uma moto que tem um aquecedor de punho, você vai tirar isso aí de letra, mas realmente se prepara aí para pegar um frio, tá? E a estrada aí no começo, a partir de Cochabamba, se você for olhar no mapa aí, você vai ver que tem um trecho bem sinuoso, muitas curvas, muita serra. Eu recomendo aí que você tome algumas precauções, né, para o mal da altitude, que você vai pegar altitude no caminho, até La Paz é bastante altitude. Eu particularmente, eu comprei o remédio para o mal da altitude em Santa Cruz de la Sierra, o Soros Pills, o nome, tá? Você compra na farmácia, é um remédio normal, não é nada proibido, não é nada, não é droga, tá? É um remédio, né? Então eu já fui tomando, desde Santa Cruz da Sierra, eu já fui tomando esse Soros Pills para evitar o mal da altitude. Não senti nada, não tive nenhuma influência de mal da altitude, tá? Pode ter sido realmente efeito aí do remédio, né? Se eu fosse sem o remédio, eu não sei como seria, mas eu tomei o Soros Pills, eu, minha esposa, não sentimos nada, não teve tontura, dor de cabeça, falta de ar, nada disso. Foi bem tranquilo, tá? Então recomendo aí, procura uma farmácia e compra esse remédio aí, vai tomando. Tem ali, agora não me lembro de cabeça qual o horário, mas na bula tá escrito lá de tanto em tantas horas você tomar um comprimido ali para evitar aí você ter um mal-estar aí no meio da estrada, beleza? Falando agora um pouco sobre La Paz, que de paz não tem nada, tá? La Paz não é uma cidade bonita, o trânsito é muito ruim e muito bagunçado, tá? Quando você chega em La Paz, da Ruta 4, na estrada que você vem, para você ir para o centro de La Paz, você desce uma ladeira, mas uma ladeira, pense numa ladeira, muito íngreme, tá? Meu freio até começou a falhar porque esquentou ali e já não estava conseguindo frear mais freio de trás, só o da frente.
E então, pô, é bem complicado mesmo ali a região, tá? É tão íngreme que tem um teleférico que te leva ali dos arredores até lá embaixo o centro de La Paz. Ali na Ruta 4, nos arredores de La Paz, os postos de gasolina não aceitam cartão e não aceitam reais, tá? Então você só vai conseguir colocar gasolina com bolivianos, pagando em bolivianos, tá? Eu tive dificuldade para sair de La Paz, eu tava com reais e tava com cartão de crédito, ou seja, não servia de nada. E também não é muito fácil para achar um lugar para ali na beira da estrada, tá? Falando na beira da estrada, lá no centro mesmo de La Paz eu não sei, mas ali na Ruta 4 ali, onde você entra para La Paz, é muito complicado de você conseguir fazer também câmbio, tá? Eu tive dificuldade, rodei bastante, perguntei bastante para achar um lugar que fizesse câmbio, consegui achar, fiz o câmbio e consegui abastecer e seguir em frente. Mas é bem complicado porque o trânsito é muito confuso, tem uma região ali que tem uns camelôs que invadem o canto da rua, é um tumulto danado. Então, se possível, você tentar fazer as coisas ali, parar a moto em algum lugar e andar a pé, é mais fácil, foi o que eu tive que fazer, porque o trânsito lá é bem confuso. Então, na sequência, saindo de La Paz, o meu destino seria Puno, lá no Peru. Então, essa distância aí dá uns 270 quilômetros aproximadamente. E seria um dia tranquilo de rodar, apesar de que teria a fronteira e eu não sabia quanto tempo que eu ia perder ali com os trâmites, né? Então foi um dia que eu me programei para fazer esse trajeto aí. Eu segui ali, depois de La Paz, segui ainda na Ruta 4 e peguei ali em direção a Desaguadero, né? Que é a cidade onde tem a fronteira com o Peru. A fronteira lá, ela é uma estrutura nova que foi montada conjunta, né, dos dois países, Bolívia e Peru. É tudo novo lá. Quando eu cheguei, estava bem tranquilo, não tinha ninguém mesmo, vazio, totalmente vazio. Depois, quando eu fiz os trâmites pessoais, né, como eu já expliquei, depois eu fui fazer os trâmites do veículo. E quando eu estava fazendo o trâmite do veículo, chegaram umas 3 motos de argentinos que estavam fazendo o mesmo caminho que eu, estavam indo para Machu Picchu também. Assim, eu fiquei um pouco receoso por estar vazio, né? E a gente acaba ouvindo muita coisa aí de corrupção e tal. E eu falei, pô, se tiverem que fazer alguma coisa aqui, vão fazer agora, porque não tem ninguém, cara, não tem nem testemunha. Mas assim, foi bem tranquilo, tava realmente vazio, não tinha ninguém, só eu e minha esposa. Fizemos os trâmites tranquilamente, não teve problema nenhum, muito rápido. Você vai no guichê da Bolívia da saída, vai no guichê da autoridade peruana da entrada e acabou. Aí você parte para fazer os trâmites do veículo. Então a parte lá de trâmites do veículo é bem tranquilo também, é uma janelinha lá que fica um profissional do lado do outro, um da Bolívia, outro do Peru. E você dá a saída na Bolívia, dá a entrada no Peru e acabou. Não tem problema nenhum, não tem vistoria do veículo, nada disso. É só questões burocráticas mesmo para acertar aí essa passagem na fronteira. É muito tranquilo lá. Agora, essa fronteira aí, no local dessa fronteira é bem deserto, assim, não tem nada, não tem nenhuma estrutura. A única coisa que tem são alguns camelôs ali que ficam ao lado do muro ali da fronteira. De resto não tem mais nada. Lá em Desaguadero, antes, ali no centro ali da cidade, tem um comérciozinho e tal, mas a cidade bem feinha também, bem pequenininha. Então a fronteira não fica ali, você passa pela cidade, você passa na estrada direto, aí quando você chega em frente tem uma pontezinha. Eles fazem tipo uma triagem ali, o cara me parou, perguntou para onde que eu ia, aí ele mandou seguir em frente, aí você segue em frente a essa ponte, lá no final, à esquerda tem as bandeiras lá dos países e tem essa estrutura lá toda nova lá, então foi bem tranquilo. Então é isso aí, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa os sininhos de notificações aí para receber informações sobre novos vídeos. E fica ligado aí que mais pra frente vão ter mais vídeos com informações, contando experiências de viagens minhas aí, beleza? Então fiquem com Deus, forte abraço.